Só lembrando vocês que essa aula aqui está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Ana, se você quiser saber a sua nota, me dá uma chamadinha lá no WhatsApp, que eu vou te passar a sua nota, tá bom? Eu consegui fechar a nota aqui. Ok, beleza então. Então vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente parou aqui, ó, nessa parte do ciclo do pau-brasil, né? Estávamos falando sobre o Brasil colonial, e o Brasil colonial, para a gente entender todo o processo, né, que abrange o Brasil colonial, a gente tem que dividir ele em ciclos, né? Que geralmente a divisão ocorre assim, em ciclo do pau-brasil, ok? Em ciclo do açúcar e depois o ciclo do café e do ouro, ok? Mas vamos começar aqui pelo ciclo do pau-brasil. O ciclo do pau-brasil ele vai durar de 1500 a 1530, em um período em que Portugal ainda não tinha a intenção de estabelecer uma colônia, de estabelecer um governo fixo aqui no território brasileiro. Vocês estão conseguindo ver o slide aí certinho? Tá dando para ver aí tudo tranquilo? Sim, Beleza. Então vamos ver aqui os tópicos, né? Os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. Os portugueses começaram a extrair o pau-brasil na região litorânea, usando a mão de obra indígena. A mão de obra era comercializada na Europa. O que acontece, pessoal? Durante o período aqui da expansão marítima, na Europa vigorava um sistema que era chamado de mercantilismo, que é basicamente um capitalismo, né, que visa o acúmulo de metais preciosos, que visa o acúmulo de riqueza dentro do território da nação, ok? Com políticas de protecionismo visando uma balança comercial favorável. Nossa, que tanto de termo técnico, né? O que eu quero dizer? Pessoal, para um país mercantilista, quanto mais ouro ele tiver dentro do seu país, mais rico ele vai ser, ok? Quando a gente fala de balança comercial favorável, quer dizer que esse país ele está procurando vender mais para outras nações do que ele compra de outras nações, né? Ele sempre vai procurar vender mais do que compra, ou seja, ele vai ter uma balança comercial favorável para ele, né? Vai pesar mais para quem está comprando do que para ele que está vendendo, entendeu? Então essa é a ideia do mercantilismo, o acúmulo de riquezas, né? Pode-se dizer que o mercantilismo ele vai ser uma base, né, para o que vai evoluir futuramente e vai dar origem ao nosso capitalismo, ok? Então, nesse período aqui, ó, do mercantilismo, da expansão marítima, né, a gente sabe que os europeus eles estavam em busca de uma nova rota para chegar às Índias, porque o comércio de especiarias era um comércio muito lucrativo dentro da Europa. E quando eles chegaram aqui na América, particularmente no Brasil, eles se fixaram no litoral e não descobriram nada de grande valor num primeiro momento, ok? Eles estavam nesse primeiro momento, né, de 1500 até 1530, reconhecendo o território, tendo os primeiros contatos com os indígenas, né, e buscando o quê? Buscando ouro, buscando metais preciosos. Só que não foram encontrados esses metais preciosos no litoral, né? A gente sabe que futuramente vai ser encontrado, que vai dar até origem ao ciclo do ouro. Mas inicialmente não foram encontrados. Então eles se estabeleceram no litoral e perceberam que havia uma árvore lá que era o pau-brasil. E que pelo pau-brasil eles poderiam extrair, né, do seu caule, da sua seiva, um material que poderia tingir tecidos, né, fazer tecidos de cor vermelha, o que era muito cobiçado pelas classes mais ricas da Europa, ok? Então, o pau-brasil ele era extraído do litoral brasileiro, né? A mão de obra, quem extraía esse pau-brasil eram os índios, né? Em troca do escambo, né? Os índios eles vão receber quinquilharias, espelhos, né? Facões, facas, coisas assim sem grande valor, né? No mercado europeu eles vão receber essas mercadorias em troca do trabalho deles, da mão de obra deles na extração do pau-brasil
aos europeus, ok? No caso aqui do Brasil, aos portugueses. Não só aos portugueses, aos franceses também. Inclusive, os franceses fizeram mais riqueza no comércio do pau-brasil do que os portugueses. Mas vamos lá. Os portugueses construíram feitorias no litoral para servirem de armazéns de madeira. Ok, pessoal? Nessa fase, os portugueses não se fixaram, vinham apenas para explorar o pau-brasil e retornavam. Aqui a gente tem um exemplo dessas feitorias, né? O local onde os portugueses armazenavam o pau-brasil. A gente vê aqui eles fazendo a construção dessa feitoria. Era basicamente um galpão fechado, né? Feito de madeira e palha mesmo, onde eles iam guardar as toras de pau-brasil para depois serem carregadas nos navios, né? Era uma forma de proteger aqui a madeira para que ela não sofresse com as intempéries natural, né? Com chuva, para não pegar chuva, não pegar vento, não atrapalhar a qualidade do produto. Ok? Portugal enviou expedições para a extração dessa madeira, iniciando o ciclo do pau-brasil. Então Portugal vinha mandando navios, né? Ela vinha autorizando que essas companhias comerciais viessem aqui até o território do Brasil para fazer negócios com os índios, né? Conseguir fazer a extração do pau-brasil e levar o pau-brasil para a Europa, para ser comercializado na Europa, ok? Temos que pensar também que a participação privada na colonização do Brasil, da ação, né, das empresas privadas, né, a ação privada, ela vai ser muito importante no início aqui da colonização do Brasil, né, tanto na exploração do trabalho indígena, quanto no início aqui no desempenho, no estabelecimento, né, do que a gente vai falar, que é o ciclo do pau-brasil. A extração da madeira era feita essencialmente usando mão de obra indígena, e para viabilizar o trabalho dos nativos, os colonizadores aplicaram a prática do escambo com os indígenas, garantindo baixo custo de exploração. Ou seja, acabava, pessoal, que o lucro que eles conseguiam fazendo comércio no Brasil, né, explorando a mão de obra indígena, era muito grande, ok? Justamente por isso, porque eles davam materiais sem valor em troca da extração, né, do pau-brasil. Aqui a gente tem uma imagem, né, uma chargezinha aqui representando eles entregando espelhos, né? Mas não eram só espelhos não, pessoal. Eles entregavam facas, né, materiais de metal, machados, né? Quando os indígenas eles tiveram contato pela primeira vez com esses materiais de metal, né, eles perceberam o quanto era útil esses materiais nas guerras, né, porque a gente tem que esquecer essa imagem do Brasil, do bom selvagem, né, de que o índio ele vivia em paz, em harmonia com a natureza. Não existe existência civilizatória que viva totalmente em harmonia com a natureza, tá bom? Sempre vai haver algum nível de modificação, de alteração no meio onde o ser humano se insere, ok? Ele promove esse tipo de alteração para garantir o seu sustento. Mas o que acontece? Por mais que seja uma alteração bem menor do que nos níveis atuais, do que a alteração que já era perpetrada na Europa, né? Os índios eles viviam em conflito entre si. As tribos viviam em conflito entre si, né? Existiam principalmente assim no caso dos tupinambás, né, que capturavam os inimigos, invadiam as aldeias, né, e comiam seus inimigos com o objetivo de assimilar, né, nos seus corpos as qualidades desses inimigos, né. Uma questão também no livro do Hans Staden, não sei se vocês já leram o livro do Hans Staden, é um livro muito bom que fala bastante sobre isso. Hans Staden era um alemão que acabou vindo para o Brasil junto com os espanhóis para fazer o comércio do pau-brasil também, né? Se eu não me engano era isso mesmo. E aí ele acabou sendo capturado pelos tupinambás, né? E aí ele, no livro dele, ele dá um longo relato, né, sobre como os índios eles tinham esse aspecto combativo, né, entre si. Ele fala uma coisa que é curiosa, que os índios eles faziam, quando eles invadiam uma aldeia, né, e os inimigos eles ficavam dentro das ocas lá, eles ficavam não queriam sair das ocas, né? O que eles faziam? Eles pegavam um monte de pimenta, faziam uma fogueira e jogavam a pimenta em cima da fogueira.
e levantavam uma fumaça muito ardida, e eles, né, aproveitavam o vento, né, e essa fumaça entrava dentro da oca, obrigando todo mundo a sair de lá e acabando sendo assassinado. Então era uma série de táticas de guerra que eles usavam também, ok? Então os índios, eles não eram esses povos primitivos e pacíficos como eram representados, não. Eles tinham uma série de técnicas. Só na Amazônia, nos indígenas, existiam mais de 80 plantas nativas que eram domesticadas, né, em níveis variados por esses nativos, né, por esses indígenas. O tabaco, a mandioca, uma série de outras plantas, todas elas eram cultivadas pelos índios. Ok? Então vamos lá. Mais interessados em consolidar laços econômicos com o mundo oriental, Portugal limitou-se a explorar a extensa quantidade de pau-brasil, que poderia ser empregado na indústria têxtil, na fabricação de embarcações e na construção de residências imóveis, ok? Então, assim, ele poderia ser usado na indústria têxtil, mas também como, né, material de construção mesmo, de construção de casas, de navios, de móveis. Essa época foi marcada por ataques estrangeiros, ingleses, franceses e holandeses à costa brasileira. Então, pessoal, é considerado ataque estrangeiro nesse período, principalmente pelo aspecto do Tratado das Tordesilhas, né, que dividia o mundo todo em dois blocos, o bloco que seria explorado por Portugal e o bloco que seria explorado pela Espanha. E o território que os ingleses, franceses e holandeses estavam invadindo, dentro do acordo do Tratado das Tordesilhas, era um território português, né? Por isso que era considerado uma invasão. No entanto, esses países, né, os ingleses, os franceses, principalmente os franceses, eles consideravam um absurdo, né, o Tratado das Tordesilhas, não tinham o menor respeito por esse tratado. E buscavam também, tinham também as ambições, né, mercantilistas de estabelecer um comércio marítimo, né, que garantisse uma balança comercial favorável, que garantisse um acúmulo de riquezas dentro do seu território, ok? Agora vamos falar aqui um pouco do ciclo do açúcar, pessoal. Em 1530, chegou ao Brasil a expedição de Martim Afonso de Souza, com o objetivo de dar início à colonização do Brasil e iniciar o cultivo da cana-de-açúcar. A região Nordeste foi escolhida para o cultivo da cana-de-açúcar, em função do solo e do clima favoráveis. Em 1534, a coroa portuguesa criou o sistema de capitanias hereditárias para dividir o território brasileiro, facilitando a administração. O sistema fracassou e foi extinto em 1759. Então, pessoal, a partir de 1530 a gente vai ter a expedição de Martim Afonso de Souza, né, que vai ser mandado aqui para a região da costa brasileira. A gente vê aqui a linha do Tratado das Tordesilhas, né, na divisão aqui das terras que seriam pertencentes a Portugal, em verde, e as terras em amarelo aqui, que seriam pertencentes à Espanha, ok? E Portugal percebeu que estava tendo muitas invasões estrangeiras no território da costa brasileira e decidiu, em 1530, estabelecer um maior controle, estabelecer uma colonização verdadeira aqui no território do Brasil, né? E qual que foi a ideia deles? Foi dividir as terras, né, em capitanias, que seriam passadas de geração em geração. Aquele que recebesse a capitania, que geralmente era alguém próximo, alguém, né, seja um nobre, ou então alguém, um burguês, um comerciante, que tivesse um grande destaque dentro da sociedade portuguesa, que fosse próximo à coroa, iria receber essas terras e iria receber o cargo de donatário, tá bom? Donatário é o dono das capitanias, né? É o cara que vai administrar as capitanias. Então, como a gente vê aqui na imagem, as capitanias hereditárias foram essas divisões, né, que foram feitas aqui na região do Brasil. Eram faixas de terra muito extensas, né, faixas de terra de divisão horizontal mesmo, ok?
e elas acabaram fracassando, acabaram não dando certo. Por quê? Como eu disse que o rei determinava quem iam ser os donatários, né? Ele não escolhia alguém que fosse capacitado a fazer a administração de um grande pedaço de terra assim, né? Então, muitas vezes, os donatários eles nem chegavam a conhecer as suas terras, né? Eles contratavam alguém para vir fazer a colonização aqui das capitanias, né? E nunca chegavam a vir conhecer as suas terras, né? A gente tem aqui o nome dos donatários, né? Aqui o Francisco Pereira Coutinho, Jorge Figueiredo Correia, né? Então, pessoal, esse sistema acabou falhando devido a essa dificuldade, né? Como é que eu posso explicar? A essa falta de iniciativa dos donatários de darem um prosseguimento, de fazerem um efetivo processo de exploração aqui no território, e também a resistência indígena, que é um fator muito importante, porque os indígenas eles promoviam várias revoltas contra a presença dos portugueses aqui na região do Brasil, tá bom? Invadiam as terras, queimavam as casas, assassinavam os donatários, né? E isso acontecia muito, ok? Então esses fatores aí levaram ao fracasso do que a gente chama de capitanias hereditárias, tá bom? Mas até que demorou bastante para ele fracassar, né? Porque ele foi instalado em 1534 e terminou em 1759. Então, pessoal, e também lembrando aqui, no Nordeste a gente vai ter o início do plantio da cana-de-açúcar, né? Por quê? Porque no Nordeste a gente vai ter o solo de Massapê, né? Que é um solo muito adequado para o plantio da cana-de-açúcar, e a gente também vai ter um clima bem favorável para, para o cultivo em larga escala da cana-de-açúcar, né? No sistema de plantation, que é aquele sistema que a gente já explicou, né? Que é um grande pedaço de terra que vai usar uma mão de obra escravizada, né? E o objetivo desse grande pedaço de terra vai ser produzir um único artigo, né? Um único produto, uma manufatura, né? E esse produto que é plantado nesse latifúndio, ele vai ser voltado à exportação, não para o consumo interno. Então, vão ser vários hectares que vão ser dedicados somente para a plantação de cana, ok? E essa plantação ela vai ser voltada para quê? Para o refinamento do açúcar, para como é que eu posso dizer? Para que se faça o processo de açúcar, né? Se produza o açúcar e o exporte para fora. Então, em 1534 a gente vai ter o início aí das capitanias hereditárias e 225 anos depois a gente vai ter o fim desse sistema aí no território brasileiro, ok? Em 1549 foi criado pela coroa portuguesa o governo geral, que era uma representação do rei português no Brasil, com a função de administrar a colônia. A capital do Brasil foi estabelecida em Salvador. A região Nordeste tornou-se a mais próspera do Brasil em função da economia impulsionada pela produção do comércio do açúcar. Nos engenhos de açúcar no Nordeste era usada a mão de obra escrava de origem africana, ok? Então vai ser aqui nessa época que a gente vai ter o início da exploração africana, né? O início da exploração da mão de obra africana aqui no território brasileiro, tá bom? A capital do território brasileiro, né, da colônia brasileira, vai ser estabelecida em Salvador, porque fica mais próximo do Nordeste. Então essa proximidade ela facilita as decisões administrativas, né, sobre o principal polo econômico aí da colônia portuguesa na América do Sul, ok? Então é isso aí. Vamos lá. Ocorreu entre 1630 e 1654 a invasão e a dominação holandesa no Nordeste do Brasil. Então, pessoal, a gente vai ver aqui uma situação que vai levar os holandeses a invadirem o território português, né? Que até então não era o território brasileiro, não era um território independente, era o território português, o território da colônia portuguesa na América do Sul. E o que acontece? Portugal
e Espanha, nesse período aqui de 1630, estavam unificados em um único governo, né? Era o período que a gente chama de União Ibérica. Então, que é basicamente o seguinte: o rei da Espanha ele começou a governar o território de Portugal também, né? Portugal foi anexado pela Espanha. E o que aconteceu? A Espanha ela pegava o açúcar que era produzido aqui no Brasil, né? Só que esse açúcar não era refinado, pessoal. Era aquele, não era o açúcar cristal, o açúcar bonito, aquele pó branco, né? Que a gente compra no supermercado, não, né? Era um açúcar mais, o açúcar mascavo, né? Era o açúcar ainda não refinado, ok? Só que o que era valorizado era o açúcar refinado. Então o que aconteceu? Os espanhóis eles tinham o costume de pegar esse açúcar mascavo, colocá-lo nas suas embarcações e levá-lo até a Holanda. Eles vendiam esse açúcar mascavo para a Holanda, e a Holanda pegava esse açúcar mascavo, refinava ele, fazia ele virar o açúcar branco, né? E depois o vendia a um valor alto. Então, a Holanda ela também tinha altos lucros com o comércio do açúcar, com a exploração colonial do açúcar aqui no território brasileiro, né? Um lucro indireto, porque ela não fazia exploração, mas ela comprava o açúcar mascavo da Espanha, refinava ele e vendia um alto lucro. Então, em grande parte, as companhias comerciais da Holanda dependiam dessa matéria-prima, né, o açúcar mascavo que vinha do Brasil, para poder garantir os seus lucros. Só que vai gerar um problema a partir do momento que a Espanha resolve parar de contratar, de levar o açúcar mascavo para a Espanha, para a Holanda, perdão. Porque a Espanha resolve ela própria refinar o açúcar e monopolizar, garantir todo o lucro da produção do açúcar, né? Todo o processo da produção do açúcar, desde do plantio da cana-de-açúcar até o açúcar refinado branco, seria então feito pela Espanha. E a Holanda ficou muito chateada, muito contrariada com isso e tentou, por diversas vezes, né, em diversas ocasiões, invadir o território brasileiro, aqui no Nordeste, né, e expulsar os portugueses. E em 1630, eles tiveram sucesso nessa empreitada, eles conseguiram invadir o território do Brasil, né, e estabeleceram uma colonização na região do Pernambuco, ok? Então, de 1630 a 1654, a gente vai ter a colonização holandesa, né? O que eles vão chamar depois, né, de invasão holandesa no território do Brasil, ok? Com destaque para a administração do Maurício de Nassau. E vários avanços urbanísticos foram feitos aqui durante a administração do Maurício de Nassau, né? Ele construiu pontes, praças, prefeitura, construiu uma série de coisas aí que até hoje ficam marcadas aí no território. Nos séculos XVI e XVII, os bandeirantes começaram a explorar o interior do Brasil em busca de índios, escravos fugitivos e metais preciosos. Então vai aparecer aqui também nessa época, pessoal, a figura do bandeirante, né? O bandeirante, ele vai ser esse responsável, né? Muitas vezes o bandeirante ele vai ter uma representação maior nas regiões do que hoje, atualmente, é o estado de São Paulo, tá bom? Geralmente esses bandeirantes eram filhos mestiços de portugueses com índios, né? Com negros. Então eram os que a gente vai chamar aqui de mestiços, de caboclos, né? Então eram esses bandeirantes. E os bandeirantes, eles garantiam o seu sustento fazendo esse tipo de trabalho que os portugueses não queriam fazer, mas que era essencial para a manutenção da colonização, né? Que era a captura de índios para serem escravizados, né? Eles invadiam, inclusive, acampamentos jesuítas, né? Os jesuítas eles eram contra a escravização dos índios, porque eles queriam catequizar esses índios, né? Então eles formavam lá as comunidades jesuítas, onde eles catequizavam os índios, né? Viviam lá em comunidade em harmonia, e os bandeirantes iam lá, destruíam tudo, queimavam, tacavam fogo, matavam todo mundo e capturavam os índios para escravizá-los, ok? Eles também
invadiam quilombos para capturar esses escravos fugitivos, né? E também desbravaram o território do Brasil em busca de metais preciosos. Inclusive, essas andanças aí que eram feitas pelos bandeirantes aumentaram bastante o território do que hoje se entende como Brasil, né? Então, o mapa do Brasil se estendeu bastante devido à ação dos bandeirantes, que foram adentrando a territórios que antes não eram explorados pelos portugueses, né? Pela colonização portuguesa. Tá bom? Então vamos lá. Com isso, se ampliaram as fronteiras do Brasil além do Tratado das Tordesilhas. É claro, né, pessoal, porque eles estão avançando aí e eles não fazem a menor ideia de onde que passa a linha do Tratado das Tordesilhas. Eles só estão adentrando, né, em busca de seus objetivos, né, capturando índios em suas aldeias, nas comunidades jesuítas, capturando negros, né, nos seus quilombos, capturando negros fugitivos, né, em busca de metais preciosos. Eles iam adentrando aí o território, acabavam atravessando a linha do Tratado das Tordesilhas e continuavam avançando, né? Muitas vezes por uma falta de presença também dos espanhóis aqui no território onde passava a fronteira do Tratado das Tordesilhas. Ok? Então o mapa brasileiro cresceu bastante aí com a ação dos bandeirantes. Agora vamos falar um pouco do ciclo do ouro, pessoal, que começou aí no século XVIII. Em meados do século XVIII, começaram a ser descobertas as primeiras minas de ouro na região de Minas Gerais. O centro econômico, então, se deslocou para a região sudeste. A mão de obra nas minas, assim como nos engenhos, continuou sendo a escrava de origem africana. Mais uma vez, a gente vê a escravização dos negros aqui no território brasileiro, né, se mantendo firme. Inclusive porque, como não sei se eu já cheguei a explicar para vocês, mas o comércio do tráfico negreiro era muito lucrativo, né, dentro das colônias portuguesas, espanholas, inglesas, né? Então o tráfico negreiro ele rendia muito lucro. Por quê? Porque os europeus eles iam até a África, ofereciam produtos de baixo valor, né, e conseguiam esses negros que eram capturados por tribos rivais, né, e levados como prisioneiros, como escravos, e eram revendidos então para os colonos europeus, ok? Então eles compravam esses escravos muito baratos e colocavam eles, entulhavam eles debaixo dos navios, né, agachados, sem lugar para fazer suas necessidades, com pouco alimento, né? Muitas vezes passando uma viagem assim de até 3 meses, comendo só farinha e água, né? Pouquíssima água também. Muitas vezes os negros morriam, né? Era comum no início da expedição se pegar lá 100 escravos dentro de um navio e chegar na colônia com menos de 30, 40 escravos, né? Morria mais da metade no trajeto por causa da dificuldade que era imposta, né, a esses negros escravizados durante o processo da passagem, né, dos navios negreiros pelo oceano. E quando eles chegavam aqui, né, mesmo mais da metade tendo morrido no caminho, os traficantes ainda ganhavam um grande lucro, né? Por quê? Porque o negro era vendido a um preço muito alto dentro da colônia. Então eles pagavam muito barato e vendiam muito caro na colônia. E mesmo que eles morressem em grande quantidade no caminho, né, eles ainda conseguiam lucrar muito, ok? Mas aí chegou o ciclo do ouro. Os bandeirantes, né, como eu disse, eles tinham essa busca, essa procura por territórios onde tivessem metais preciosos e acabaram achando esses metais preciosos aqui na região de Minas Gerais, na região de Goiás, né? Então se iniciou o que a gente vai chamar de ciclo do ouro. Nesse momento aqui, ó, a capital da colônia, que antes era Salvador, lembra, né? Salvador foi estabelecido como a capital porque ela ficava mais próxima das regiões nordeste, né? Da região onde era o foco econômico da colônia. Qual que era o foco econômico? Era a produção do açúcar. Agora, com a exploração do ouro, a capital vai mudar também. Ela vai sair de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro fica mais próximo da região sudeste, que agora é um novo foco econômico,
o foco econômico não é mais a cana-de-açúcar. Agora o foco econômico é o ouro, a exploração de ouro e de outros metais preciosos, a mineração, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um garimpo, né, feito aqui pelos negros. Passando aqui mais um pouco. A coroa portuguesa criou uma série de impostos e taxas para lucrar com a exploração do ouro no Brasil. Entre os principais impostos estava o quinto, que era 20% de todo o ouro encontrado na colônia. Pessoal, vou explicar para vocês como é que funcionou essa questão da exploração colonial, sobretudo aqui no aspecto da exploração mineradora no Brasil. Portugal, ela não tinha a coroa portuguesa, né, vamos falar, o rei de Portugal, a família real de Portugal, eles não tinham dinheiro, não tinham recursos o suficiente para garantir uma exploração, uma colonização no território brasileiro. Então, como que eles colonizaram o Brasil? Eles davam autorizações, né, a grupos privados para fazerem a exploração aqui no Brasil. E sobre essa exploração, eles cobravam impostos, ok? Então, foi assim tanto no ciclo do pau-brasil, né? Eram grupos privados que vinham aqui fazer extração do pau-brasil e pagavam impostos dessa extração à coroa portuguesa, quanto no ciclo do açúcar, né? Eram grupos privados também que estabeleciam os engenhos, né? Compravam os negros e os lucros que eles tinham ficavam uma parte para eles e uma outra parte eles pagavam impostos à coroa portuguesa. Assim que se estabeleceu o controle da coroa portuguesa sobre o território do Brasil. E a mesma coisa também com o ciclo do ouro, ok? E o ciclo do ouro aqui, a gente vai ter esse imposto que é um dos mais famosos, né, dos impostos aqui coloniais de Portugal sobre a colônia brasileira, que seria o quinto, que é a quinta parte, né, por isso que ele se chama quinto, é a quinta parte, é 20% de todo o ouro que que não é que é produzido, que é encontrado, né, que é extraído aqui na região do Brasil, ok? Ocorreu significativo crescimento nas cidades da região de, ocorreu significativo crescimento nas cidades na região das Minas, com grande urbanização, geração de empregos e desenvolvimento econômico. Então, pessoal, terminando aqui esse raciocínio, essa questão aqui da exploração do ouro, ocorria muito contrabando também, né, durante o ciclo do ouro. As pessoas procuravam de qualquer forma esconder o ouro para poder garantir algum lucro, principalmente os escravos negros, né, eles procuravam de alguma forma acumular qualquer riqueza para tentar comprar a sua liberdade, ok? Inclusive o contrabando era feito inclusive em imagens de santos, né? Daí surgiu aquele termo popular que é chamado santo do pau oco, né? Porque era um santo de madeira que tinha uma abertura dentro dele, que era o oco onde eles enchiam de ouro lá e de outros materiais para contrabando, para poder passar pelos postos de controle da coroa portuguesa, né? Nas estradas aí que levavam pelas regiões aqui, pelos polos coloniais, ok? Outro aspecto que a gente tem que pensar também é que a mineração ela atraiu povos de várias regiões de Portugal, das outras colônias, né? Então gente de todo lado começou a ocupar os territórios aqui de Minas Gerais, os territórios do Sudeste brasileiro, né? Inclusive vai ser em Minas Gerais que vai surgir pela primeira vez algum arquétipo, algum modelo de classe média, né? Porque em Minas Gerais vão surgir poetas, escritores, pintores, advogados, médicos, né? Vai ser uma classe profissional, uma classe de trabalhadores liberais, né? Que vão se estabelecer aqui em Minas Gerais com o objetivo de lucrar de alguma forma, né, com o ciclo do ouro, tá bom? Passando aqui mais um pouco. A capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, como foi explicado, né? No campo artístico,
teve destaque o Barroco Mineiro e o seu principal representante, o Aleijadinho, né? Aqui a gente tem algumas imagens, né, de Aleijadinho, mais uma vez ressaltando aquele aspecto, né, da arte que vai ser estabelecida aqui na região do Sudeste, devido a, a essa oportunidade, né? Muita gente vinha, se estabelecia aqui na região do Sudeste em busca de lucrar com o ouro, né? E gente acabava vendo a movimentação urbanística, né? A movimentação artística, cultural que estava se estabelecendo aqui na região também, vinha não só pelo ouro, mas para se incluir dentro desse meio, né? Então se estabeleceu aí um grande, como é que eu posso dizer, um grande boom cultural aqui dentro do território de Minas, ok? As revoltas coloniais. Durante o período colonial do Brasil, uma série de interesses divergentes deu origem a diversas revoltas. Há inclusive uma forma de se referir na historiografia a esses conflitos, que são chamados de movimentos nativistas. Dentre essas revoltas podemos citar a Insurreição Pernambucana, a Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, entre outras, ok? Então essas revoltas aí contra a colonização portuguesa no território brasileiro. Um dos motivos que também puxavam um tom de insatisfação dos rebeldes nativistas com a coroa era o pacto colonial, ou exclusivo comercial metropolitano, que determinava que a metrópole, Portugal, seria beneficiada com as atividades econômicas de suas colônias, sem a possibilidade de livre comercialização. Tudo isso foi fundamental para o processo de independência do Brasil que aconteceu em 1822. O pacto colonial, pessoal, era isso aqui, ó. A metrópole era Portugal e a colônia era o Brasil, né? A colônia, ela só poderia fazer comércio, lembrando, né, que eram grupos privados, né, esses colonos eram grupos que vinham aqui para poder fazer a colonização do Brasil com recursos próprios, tirando dinheiro do próprio bolso. Não era a coroa que financiava, a coroa só autorizava que eles viessem. Então eles investiam, produziam aqui na colônia, ok? E o que eles produziam, eles tinham que comercializar somente com a metrópole. Eles não poderiam vender os seus produtos para outro país, não, né? Tudo que era produzido na colônia só poderia ser vendido para Portugal, ok? Isso aí gerava muita revolta, né, pessoal? Porque enquanto eles vendiam um produto muito barato para Portugal, se eles vendessem para outro país, eles poderiam ter uma maior margem de lucro, né? Então, a falta de um livre comércio atrapalhava muito os interesses dos colonos aqui no Brasil, ok? E em troca, Portugal, ela oferecia produtos manufaturados e negros escravizados. E a colônia, o Brasil, ela só poderia comprar, vamos imaginar aqui um sapato, né? No Brasil não se produz sapato. Se alguém quiser usar um sapato aqui, ele vai ter que comprar um sapato que é produzido em outro país, em outro lugar. Só que, para eu comprar esse sapato, eu só posso comprar o sapato de Portugal. Eu não posso comprar o sapato de outro país. Vamos imaginar que vamos fazer um anacronismo aqui. Vamos imaginar que o sapato de Portugal é R$ 60, mas o sapato inglês ele é R$ 20. Eu não posso comprar o sapato inglês. Eu tenho que pagar mais caro no sapato de Portugal, no produto manufaturado de Portugal, né? Os ingleses eles também eram grandes traficantes de escravos, né? Mas vamos imaginar que o escravo vendido pelos ingleses, né, nos traficantes ingleses, eram mais baratos que os escravos que eram vendidos pelos traficantes portugueses. Não importa. O escravo eu também tenho que comprar da metrópole. Tenho que comprar o escravo de Portugal, nem que eu tenha que pagar mais caro, né? Então esse sistema aqui, o que a gente vai chamar de pacto colonial, né, o exclusivo colonial, né, ele funciona para o seguinte: para gerar lucro para a metrópole, né, em detrimento dos prejuízos da colônia. É basicamente isso, né? A colônia ela vai lutar para para tentar garantir algum lucro, né? Enquanto a metrópole vai ficar com a maior parte, né,
do lucro, da exploração. O sistema todo do Pacto Colonial favorece o lucro e o crescimento financeiro da metrópole, favorece Portugal, ok? E aí ocorreu a crise do sistema colonial. A crise do sistema colonial explica-se por uma série de fatores interrelacionados. Naquele momento, a Inglaterra despontava-se como a principal potência econômica do mundo, sobretudo pela Revolução Silenciosa, que o novo sistema industrial estabelecia e que Portugal tardou a se adaptar. Surgiu uma nova força de trabalho, baseada no trabalhador assalariado, e a escravidão passou a ser cada vez mais uma instituição condenada pelos países europeus. Em resumo, pessoal, ocorreu a Revolução Industrial. Na Inglaterra e em toda a Europa, né, antes toda a produção era feita em manufaturas. Aqui a gente tem uma imagem exemplificando, né, uma mulher produzindo tecido em uma máquina de tear, né? Então o que aconteceu? Eles desenvolveram máquinas na Inglaterra que eram capazes de produzir muito mais produtos, né, em menos tempo. Então eles desenvolveram o que a gente vai chamar de indústria, tá bom? Aqui abaixo a gente vê uma indústria de tear também. A produção é muito maior, a forma como o trabalho se organiza vai mudar, né? E como a produção é maior, eles vão ter mais produtos para vender. E vai ocorrer um interesse entre os europeus, principalmente entre a Inglaterra, de impor na Europa, devido à industrialização, que a escravidão acabasse. Por quê? Porque eles estavam com dó dos escravos, os escravos, tadinho dos escravos, estão sendo escravizados, nada a ver. Eles estavam com interesse em que os trabalhadores tivessem um salário, para quê? Para que com esse salário eles pudessem comprar os produtos ingleses. Entenderam? Então a escravidão vai começar a ser condenada a partir do crescimento da industrialização. E Portugal demorou a se industrializar. E o Brasil mais ainda, né? Porque se Portugal, que era metrópole, demorou, imagina a colônia portuguesa. Ok? Então o Brasil, pode-se dizer que até hoje o Brasil ainda tem uma certa deficiência industrial. Ok? Mas existem governantes aí que têm propostas, né, de fazer uma industrialização mais forte, mas o foco comercial e econômico do Brasil ainda é a economia agricultura, né, agropecuária. Pessoal, deu 10h35 aqui, ó. Se vocês não se importarem, a gente pode continuar aqui dessa parte aqui da crise do sistema colonial na próxima aula. Pode sim. Então, beleza. Então fica combinado. Pela Danila, sim. Pode ser, Danila? E Ana, pode ser? Pode, Danila? Beleza. Oi, Ana, você tá aí? Acho que ela respondeu sim. Ah, foi mesmo, é porque ela tá Foi. respondendo no chat. Uhum. Tem hora que eu esqueço de olhar o chat, desculpa, Ana. Beleza, galera, muito obrigado, então. Valeu. Obrigada, gente, pessoal. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Danila. Tchau, Danila. Tchau, Ana. Tchau, Rosane. Tchau, Ana. Valeu.